Paul Washer foi censurado pelo Facebook. E isso ainda te espanta? Graças a Pai, meu nome é Caio Rafael e você está no canal Ideal do Evangelho. É um prazer ter você aqui comigo e poder compartilhar da palavra de Deus. E antes de começar o vídeo, queria te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações e, é claro, depois de que assistir o vídeo, curtir e compartilhar com seus amigos, beleza? O Facebook censurou o pastor Paul Washer, que em um sermão, falando sobre o pecado, e de forma realmente bem exposta, demonstra a agressividade do pecado do homem diante do Deus Santo e como Deus ele se comporta diante do pecado e do pecador, como o Senhor pune o pecado e o pecador. E é engraçado, interessante que como mensagens assim incomodam a gente, O ser humano ele não gosta de ouvir a verdade, o ser humano não anseia por ouvir a verdade. Na realidade, o ser humano gosta de ouvir palavras que o agradam, palavras que encham o seu ego, o seu ser. Mas o Evangelho, antes de falar do amor, fala da justiça de Deus. O Evangelho, antes de não falar mas o Evangelho, antes de nos falar da graça, ele fala da condenação, da ira de Deus sobre o pecador. O Evangelho nos fala que nós somos pecadores. E por sermos pecadores merecemos a condenação. É isso que o Paul Washer estava falando em sua ministração, em seu sermão, falando que como o pecado é asqueroso diante do santo Deus. Mas isso não me espanta. Na realidade, o mundo odeia Cristo, odeia a verdade, porque o mundo jaz no maligno, como diz o apóstolo João. E o que mais me espanta e que deve causar em nós preocupação é que não só o mundo tem rejeitado a verdade, isso é normal e natural, mas aqueles que se dizem povo de Deus têm rejeitado a verdade do Senhor. Isso é triste, Porque na realidade isso também já acontece desde muito tempo. Se nós formos pegar a própria história de Israel, o que Israel fazia com os profetas de Deus? Matavam os profetas de Deus, perseguiam, jogavam no poço, na cisterna. Assim tratavam aqueles que anunciavam a verdade. E por que faziam isso? Porque os seus ouvidos estavam tapados, os seus olhos fechados e os seus corações duros, empedrecidos por causa do pecado, não querendo ouvir a verdade do Senhor. E me recordo uma vez que eu preguei sobre 1 João 4, aquele que ama é nascido de Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu me recordo que falei que aquele que realmente não ama, não perdoa os irmãos, não ama como Jesus, esse de fato nem conhece a Deus e nem é nascido de Deus. Eu apliquei no texto em que Jesus, no grande julgamento, vai falar para aqueles que não são deles, falará assim: afasta de mim, pois eu não vos conheço. E fiz a aplicação sobre isso em relação à igreja. Quando eu desci do púlpito, me falaram bem assim: esse Deus que você pregou eu não conheço. Isso tem acontecido muito no meio da igreja, no meio do povo de Deus, não sei se povo de Deus, daqueles que se dizem povo de Deus. Isso é preocupante, porque não só o Facebook tem censurado, mas no meio da congregação, isso também já é profético. Paulo fala a Timóteo: não suportarão a sã doutrina, mas juntarão para si mestres segundo seus desejos. Isso tem acontecido muito na igreja. E eu quero trazer um alerta e uma certa preocupação, uma reflexão. Será ou seríamos nós aqueles que estamos rejeitando, censurando a verdade de Deus, o Evangelho? Seríamos nós aqueles que temos menosprezado os homens que o Senhor tem levantado para anunciar o Evangelho de Deus puro e simples? Aqueles que não se dobram a Baal, não se dobram aos prazeres deste mundo, mas continuam pregando o Evangelho. Pensemos sobre isso e reflitamos sobre isso. E se de fato estamos, como o Facebook, censurando a verdade do Senhor,
que possamos nos voltar em arrependimento ao Senhor e clamar a Ele por misericórdia. Quem sabe assim Ele não nos ouve e nos conduz em graça a vivermos de fato o verdadeiro amor do Senhor. O amor que lança fora todo o medo da condenação, todo o medo do pecado, que nos cobre, nos reveste, nos justifica, nos santifica e nos separa para Deus. Esse amor verdadeiro que nos leva a amar ao próximo como Jesus nos amou. E amar ao próximo significa dizer a verdade e se comportar assim como Cristo se comportou conosco. Ele nos amou primeiro para que nós o amássemos. Primeiro Ele nos amou, por isso que nós amamos a Ele. Beleza? Esse é o vídeo que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e anunciar a verdade. Não censure a palavra de Deus, amados. Não seja como o Facebook. Sejamos homens de Deus íntegros, retos, com o coração disposto a falar a verdade. Amém? A palavra, o Evangelho de Cristo e a viver o Evangelho do Senhor. Beleza? Me siga também nas redes sociais e me ajude sugerindo novos temas para os próximos vídeos. No mais, fique na graça. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!